claro, vamos direto para Belém, palco da COP30, porque um dos setores da economia que tem sido muito alvo de crítica sobre sustentabilidade é a moda. Com o fast fashion, as coleções mudam muito rápido, historicamente, as peças são usadas pouquíssimas vezes. Vou chamar Fernando Nakagawa, que está agora com Eduardo Ferlauto, diretor de sustentabilidade das lojas Renner. Muito bem-vindos os dois. Eduardo, bem-vindo aqui no CNN Money. Tudo contigo, Naka. Obrigado, Muri. Boa tarde a você, todo mundo que está com a gente aqui no Money. Eduardo, obrigado por conversar com a gente. A agenda de todo mundo que a gente está ouvindo nessa sexta-feira está hiper concorrida, então, de verdade, obrigado por ter aberto esses 10 minutinhos aqui na conversa com a CNN. Qual tem sido a grande história a ser discutida, debatida aqui em Belém pela indústria da moda e pela Renner, obviamente? Bom, obrigado, Fernando, obrigado, Muriel, pela oportunidade. A gente sabe que vem sendo nas últimas COP sempre uma condição de COP de implementação. E aqui no Brasil, na COP, na maior floresta tropical, a gente tem visto uma Green Zone efervescente. E aí eu entro exatamente no ponto do que a gente vem trabalhar aqui. As soluções, fazendo um desdobramento do que é a implementação, elas estão sendo mostradas aqui. Em parceria, em colaboração público, privado, sociedade civil. E a gente veio trazer aqui um pouco das descobertas que a gente vem trazendo no nosso pilar de soluções circulares e regenerativas. A gente está falando de metas baseadas na ciência, que nós aprovamos há algum tempo, e agora a gente tem um desafio bastante grande até 2030, conseguir reduzir em 55% as nossas emissões por peça produzida. Qual é o projeto e quais as estratégias que a gente veio mostrar aqui? A gente lança, então, no mês passado, a primeira coleção baseada num cultivo agroflorestal, a primeira coleção de algodão na moda brasileira que utiliza esse algodão. É uma estratégia super importante porque trabalha os sistemas regenerativos, né? Então, nós temos hoje, dentro da nossa estratégia, também a condição de circularidade, conseguir trazer o resíduo pós-consumo e o resíduo de processo como uma nova fibra. Isso passa por uma condição de inovação que todas as empresas do têxtil, né, da nossa cadeia vem fazendo, e a gente vem implementando com uma escala de experimentações bastante relevante. Hoje a gente conta com diversas parcerias. O Brasil é um ecossistema de moda muito pulsante. Hoje a gente pode constatar que somos a quinta maior produtora de denim do mundo, a quinta maior consumidora de denim, quarta maior consumidora de malha e produtora de malha. O Brasil é a cadeia mais integrada do Ocidente, a gente consegue entender da fazenda ao varejo, e por isso que a gente está presente no país. Predominantemente, nosso têxtil tem uma participação de 70% de produção nacional. É um fator super importante, a proximidade da produção com o consumo, a agilidade. Isso nos dá uma condição super importante que a Muriel traz de reatividade. Hoje a nossa assertividade no desenvolvimento das coleções, ela acontece on-season, então boa parte das coleções a gente produz com uma otimização muito grande, com uma assertividade, porque elas são produzidas durante a estação, com sobra muito pequena, muito conectado com a percepção daquilo que o cliente quer. A gente vem fazendo um trabalho de tecnologia embarcada na sustentabilidade, não são só os sistemas bionaturais que a gente coloca ou baseados na ciência como sistema regenerativo, mas quando a gente olha um CD, né, que nós temos um centro de distribuição que trabalha com inteligência artificial, que consegue entregar sortimento baseado no que a loja precisa, quando a gente consegue entregar produtos a partir do próprio estoque da loja, integrando a omnicanalidade, né? Integrando e-commerce, fazendo um processo de omnicanalidade desde da produção, desde o desenvolvimento da peça até a entrega, a gente vê uma assertividade muito grande na condição de sustentabilidade também. É nisso que a gente busca construir nossa estratégia. Hoje a gente consegue considerar que a estratégia de sustentabilidade está conectada ao negócio. O que a gente coloca, então? Sustentabilidade constrói o nosso futuro. Que futuro é esse? Preferível, planejado e positivo. Quando a gente fala em preferível é porque a gente escolheu a sustentabilidade como caminho do negócio. Isso desde quando nos tornamos uma corporação em 65, tivemos que construir, dentro do aspecto de governança corporativa, os padrões junto com o Ibovespa. E desde lá a gente vem forjando o nosso pilar de sustentabilidade,
muito constituído pela parte de governança e constituindo também, obviamente, a estratégia da companhia como um protagonismo muito grande em buscar ser referência em sustentabilidade. Hoje a gente tem essa condição de buscar ser referência em moda e lifestyle, em experiências encantadoras, em responsabilidade social e do sistema de sustentabilidade. Né? Agora, Eduardo, me parece muito clara a estratégia da Renner como player da indústria da moda em conseguir rastrear, em conseguir ter confiança nos seus fornecedores, em ter uma destinação correta, em tentar circular tudo isso. Esses valores, eles conseguem conversar com o modelo de moda fast fashion que hoje existe e em que a Renner está inserida? Não te parece um contrassenso ter esses valores ao mesmo tempo em que há um volume tão grande de lançamentos e de oferta e de venda? Veja, Fernando, que a gente tem uma condição super importante quando a gente fala de sustentabilidade, que é equilibrar os fatores. Hoje, quando eu digo que o Brasil ele é um polo do denim, ele é um polo da malha, a gente está falando de mais de 100 mil colaboradores, 100 mil pessoas da comunidade brasileira que estão envolvidas com o processo. A gente tem uma responsabilidade muito grande em descarbonizar o negócio para trabalhar o desenvolvimento do país dentro de uma visão de transição para uma economia de baixo carbono. A moda consciente é uma moda que traz assertividade. A moda consciente é aquela que consegue equilibrar todos os pilares. O que a gente vem buscando é exatamente esse equilíbrio, né? Quando a gente fala do triple bottom line, parece um conceito antigo, mas é exatamente o conceito que a gente aplica. A gente equilibrar entre o pilar ambiental, equilibrar entre o pilar social, as melhores iniciativas. A gente tem um trabalho de desenvolvimento com a cadeia super importante, né? Então, como eu falei, são mais de 300 fornecedores hoje no Brasil que se dobram em mais 1.000, que estão conectados a gente pelo aspecto não só de relação comercial, e sim pelo aspecto de processo ganha-ganha. Todos os nossos fornecedores que estão hoje dentro de um cluster de estratégia, eles estão há mais de 20 anos com a Renner. Existe sim um processo de desenvolvimento dentro do ecossistema de moda que passa por essa condição de uma relação ganha-ganha, né? Muriel, o Eduardo te ouve aqui direto da COP30 em Belém. Perfeito, Eduardo. Eu queria ainda entender um pouco mais sobre esse processo, de como que vocês entendem essa relação específica do fast fashion, se ele é compatível com uma economia e metas globais do clima, mas eu queria entender, antes de mais nada, se vocês conseguem garantir que os fornecedores internacionais cumpram as exigências também, os padrões socioambientais que são exigidos aqui no nosso país. Como é que vocês fazem esse acompanhamento? Perfeito, Muriel. Bom, atualmente a gente tem uma participação no têxtil de 30% no internacional, na camada internacional. Hoje a gente tem um escritório em Xangai, Bangladesh e Vietnã. A parte de conformidade de fornecedores está dentro da diretoria de sustentabilidade, ao qual eu sou o diretor. E a gente tem o processo de conformidade internacional, ele existe desde 2018. A mesma condição de gestão que nós temos no Brasil, que é a classificação dos fornecedores em A, B, C e D, a gente também aplica lá. Atualmente nós temos, olhando a gestão completa dos fornecedores, somente fornecedores na alta classificação em termos de performance socioambiental, entre A e B. Hoje, 98% dos nossos fornecedores, e aí a gente está falando do cluster de toda a nossa amplitude de fornecedores no nacional e internacional, contamos somente com fornecedores com a maior performance socioambiental. Então, é um espelhamento da gestão que a gente faz no Brasil. Obviamente, o processo lá começou um pouco depois, em 2018, até porque nós começamos a operar mais intensamente no internacional a partir de 2015 e 2016. Então, temos a mesma condição, a mesma performance, a gente consegue entregar no nível mais alto de condições socioambientais os nossos produtos, olhando por essa condição de transparência e rastreabilidade da cadeia. Eduardo, um aspecto importante na indústria da moda é a mão de obra. E isso, como é que vocês observam a mão de obra? Porque tem muito terceirizado nessa história, né? Como chegar até este colaborador? Bom, isso está muito ligado com o nosso processo de monitoramento, que hoje, como eu comentei, ele já fez uma transição para o aspecto de desenvolvimento de cadeia. Então, obviamente, lá, numa maturidade, quando fomos uma maturidade menor, quando fomos fundadores, um dos fundadores da Associação Brasileira do Varejo Têxtil,
existia um protocolo muito voltado para requisitos, né? Requisitos sociais baseado nos nossos requisitos de leis, né? Tanto a parte ambiental quanto a social. Hoje a gente já entende que o nosso protocolo está muito mais voltado à gestão que o fornecedor faz sobre os aspectos socioambientais. O que isso quer dizer? A gente busca performance. Quando a gente estava falando aqui do denim, estava te contando um pouquinho da história, a cada peça que é produzida do jeans, né, fornecedores que entregam produtos para Renner, já que não temos fábricas, né, no cluster, na cadeia de jeans, integralmente, 100% das peças são medidas a quantidade de água. Isso foi uma metodologia proprietária, né, também o programa que a gente criou, ele é certificado por terceira parte e hoje 55% de todo o denim que a gente que oferece para o nosso consumidor e que todo consumidor consegue adquirir, ele tem baixo consumo de água, né? Esse é um fator super importante de inovação que a gente traz, mas que também está muito ligado a esse encadeamento que buscamos com a cadeia em relação ao desenvolvimento. Inclusive a Universidade Renner é onde a gente compartilha, né? A gente abre esse valor ou compartilha esse valor com a nossa comunidade de fornecedores para que eles também se instruam e também consigam desenvolver a sua gestão a partir do conhecimento que ali está, né? Muito bem, o jeans bebe muita água, minha gente. Eduardo Ferlauto, obrigado pela conversa aqui na COP30. Eu que agradeço, obrigado Muriel, obrigado Fernando. Oportunidade super importante aí para nós estar colaborando aí com essa reportagem, trazendo um pouco do que a gente está construindo aqui nessa COP no Brasil. Muri, é com você. Sempre bom receber gaúchos, ainda mais numa empresa gaúcha, hein, Fernando Nakagawa? Você sabe que aqui no meu jornal eu gosto. Obrigada, Naka. Boa tarde para você por aí.